Gente, boa tarde também. Acho que a gente já pode começar, né? Pontualmente aqui, o horário Pode, 14 britânico. horas. Gente, muito obrigado a todos que estão aí participando com a gente. Meu nome é Daniele Vilar, eu sou gerente de operações acadêmicas aqui do Núcleo de Educação à Distância. E o Gustavo Malheiros, que também é gerente de educação, de desenho educacional, responsável pela produção de todos os materiais aqui da Unigran Rio, vai estar me acompanhando aí. Na verdade, ele é o palestrante, né? Eu só estou aqui de moderadora, de curiosa e de interessada no assunto, né? Que é inteligência emocional, que é um assunto, eu acho que é muito importante, principalmente ele ganhou uma ênfase maior em 1995 com o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, né? Ficou muito famoso, até hoje ele é referência nesse assunto. Mas o tema inteligência emocional, na verdade, quando a gente fala de inteligência emocional, remete desde a pré-história, né? Quando lá o homem, né, da pré-história, por exemplo, ele estava numa caça. E nessa caça acontecia algo no meio da floresta, um barulho, algo que parecia ser suspeito, ou algum animal, alguma perseguição, algo que pudesse causar algum dano a ele. Ele não ia parar no meio da floresta, vou entender que barulho é esse, se isso é uma ameaça ou não. A reação dele era fugir, correr de sobrevivência, de instinto, né? Então, toda essa parte ela é muito automática. O Gustavo depois vai poder falar um pouco melhor para a gente. As nossas emoções, nossos medos, raiva, tudo isso é muito automático. E depois, ao longo da nossa vida, eu acho que acredito que a maioria de vocês também, a gente é criado de forma que, com muita ênfase no nosso lado racional, né? Então, a gente é criado para, seja bem racional, não seja emocional. Tanto é que tinha toda essa questão ligada à questão do teste de QI, que é da questão da racionalidade, deixando em detrimento toda essa parte do emocional. E a gente vê hoje, né, e estudos evidenciam isso, que esse não é o caminho, que tem que ter um equilíbrio, que não é só o lado racional. A gente tem que também dar importância para o lado emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu queria que o Gustavo começasse aí a falar um pouquinho para esclarecer. Então, o que é essa questão de inteligência emocional, que a gente tanto debate e está em ênfase hoje? Vamos lá, Dani. Então, acho que antes de responder a sua pergunta, só fazer duas colocações bastante importantes. Primeiro, você retomou um pouco da história, né, de onde surge essa ideia de inteligência emocional. E aí vale a gente lembrar que Darwin, lá nas suas expedições, né, para identificar animais e por aí vai, ele é o primeiro que vai trazer um conceito próximo a esse, né? Na época ele ia chamar de expressões emocionais, que se dava exatamente no que você disse, na interação dele com os animais e que tipo de reação ele tinha quando encontrava um animal desconhecido ou que apresentava algum tipo de perigo para ele, né? Então é bem legal a gente conhecer a história ela vai desenhando como é que os processos vão surgindo. E a segunda observação que eu acho importante antes da gente começar é dizer que assim, nós não somos psicólogos especialistas no tema inteligência emocional. Nós somos gestores, né? Que aí a gente retoma lá desde os anos 50, 60, até chegando um pouquinho nos anos 70, quando as organizações começaram a perceber que os profissionais tinham melhor produtividade quando eles tinham estados emocionais estáveis, né? Então a gente vem nessa onda, enquanto gestores preocupados aí com como é que anda o estado emocional das pessoas que trabalham com a gente. E aí falar sobre inteligência emocional, acho que esclarecer o que é inteligência emocional, primeiro vale a pena lembrar que é um conceito relativamente novo, né? Abordado tal qual a gente está falando aqui agora. Você já falou aí na década de 90, o Daniel Goleman traz essa expressão inteligência emocional para começar a colocar esse assunto em pauta. Então, primeiro, ele é um conceito relativamente novo, e eu acho que a grande ideia desse conceito, o grande pulo do gato, né, como o pessoal fala, foi essa ideia de ampliar o conceito do que é inteligência. Você também já falou, a gente tem sempre a ideia de que inteligência está relacionada à racionalidade,
o quanto um indivíduo consegue racionalizar sobre determinado tema, esse tipo de coisa. Mas o que o Daniel Goleman faz é tentar ampliar a ideia do que é inteligência, incluindo dentro desse conceito os aspectos que são emocionais, os aspectos dos nossos sentimentos, considerando que os nossos sentimentos e as nossas emoções influenciam a nossa racionalidade. Então, isso que é inteligência emocional, é a ampliação do conceito de inteligência, abarcando também aspectos que são relacionados à emoção, aos sentimentos, e que são de natureza mais subjetiva nas pessoas, né? Então, a gente desmistifica um pouco essa questão, que a gente vem com isso enraizado, de que quando se fala de inteligência, está se falando só da questão da racionalidade. Então, com isso, traz a questão da inteligência, na verdade, emocional, né? Que é essa linha do que ele defende, do que vem sendo estudado, e como você disse, é uma coisa muito recente, né? Então, relacionar a inteligência também às emoções. Seria isso, Gustavo? Isso, exatamente. É dentro dentro daquilo que a gente chama de inteligência, você também inclui aspectos de natureza emocional ou sentimental. Isso é o que a gente vai chamar de inteligência emocional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não exclui a racionalidade. O que a gente faz, na verdade, é incluir as emoções. Tá? Perfeito. E aí, só vendo algumas questões numéricas aqui, até racionais, né? Que eu achei interessante trazer aqui para a live, assim, 97% das pessoas hoje, elas são demitidas por questões relacionadas à falta de inteligência emocional. Então, só para vocês refletirem, 97%. Não são coisas relacionadas a conhecimentos técnicos ou falta de habilidade de conhecimento na área que ela atua, e sim falta de inteligência emocional. E, além disso, 58% do desempenho de qualquer profissional está ligado às questões que envolvem a inteligência emocional. A gente vai falar mais à frente sobre isso, mas só para vocês verem a relevância desse assunto. 97% é desligado, hoje os profissionais são desligados por questões de falta de inteligência emocional, e hoje o que forma um profissional, um bom profissional, 58% está relacionado à questão da inteligência emocional. Então, eu queria falar um pouquinho, Gustavo, que você entrasse nessa questão da inteligência emocional com ênfase no aspecto profissional, no campo profissional. Esses números que você traz são interessantes, né, resultados de pesquisa, mas é importante considerar que a gente, como gestor, vivencia isso, né? Gestores há muitos anos, a gente vivencia isso na prática. O que eu acho? Eu acho que assim, tudo que a gente faz, e aí ampliando um pouco esse conceito, tudo que a gente faz gera algum tipo de consequência, né? E aí algumas consequências são positivas e outras são negativas. E aí o que é uma consequência positiva ou uma consequência negativa? Ela está sempre ligada a um parâmetro, que para nós que somos sujeitos, né, indivíduos que circulamos em sociedade, esse parâmetro está sempre relacionado a uma questão chamada aprovação social, né? Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo que eu costumo quando eu vou falar sobre aprovação social. Eu sou um rapaz. Se eu saio nas ruas do Brasil usando saia, provavelmente eu vou passar por um processo de reprovação social, né? Porque no Brasil, nós habitualmente não estamos acostumados a ver homens trajando saia. Se eu sou um rapaz e saio de saia na Rússia, por exemplo, não tem problema nenhum. Porque dentro do contexto dessa sociedade, né, é legítimo e é considerado tradicional que homens usem esse tipo de vestimenta. Então isso é aprovação social, está sempre dentro de algum critério de alguma sociedade específica. Aqui no nosso caso, e nas organizações, também tudo que a gente faz gera consequências positivas ou negativas dependendo da aprovação social. Aí você vai dizer assim, Gustavo, mas como é que eu faço para entender o que é socialmente aceito ou não naquele ambiente ali onde as práticas profissionais estão se desenvolvendo? Você vai conhecendo isso, né? A gente, desde o momento que a gente nasce, a gente começa a entender o que é socialmente aceito e o que não é aceito. Então, os meus comportamentos eles vão gerar consequências positivas ou negativas, e a gente tem que ter em mente que o ambiente de trabalho ele é um espaço de socialização. E como tal, o nosso comportamento ele é sempre validado. Então, é isso, assim, pensar o quanto a gente consegue trazer para a consciência as nossas reações. A maioria das nossas reações são inconscientes, né? Então, quando
alguém me fala alguma coisa, eu, em questões de segundo, crio um desenho do que é aquilo que a pessoa está me dizendo. Se aquilo foi uma resposta positiva, se aquilo foi uma resposta negativa, uma resposta de reprovação. Eu respondo a isso com muita rapidez e com muita facilidade. Agora, o quanto a gente consegue trazer essas respostas para o nível da consciência e pensar sobre elas. Então, acho que dentro do campo das organizações e das empresas, é esse o esforço que nós, gestores, precisamos fazer, mas que todo profissional também precisa fazer. O quanto eu consigo trazer para o nível da consciência e refletir sobre determinados comportamentos que eu tenho dentro do ambiente profissional. Né? Então, em todos os ambientes, inteligência emocional é fundamental, mas dentro desse campo aí de trabalho das empresas e das organizações de modo geral, não só empresas, é muito importante que a gente esteja atualmente pensando bastante sobre isso. São questões, né, Gustavo, que devem ser discutidas tanto no âmbito profissional, porque assim como em outra live que eu fiz, que é falando sobre questões de educação financeira, que a inteligência emocional, tanto a educação financeira quanto a inteligência emocional, não são... Hoje, algumas escolas já estão incluindo em seus currículos, mas ainda não existe formação nossa, né, pelo menos das nossas crianças, para que tenham isso já no aprendizado desde a infância. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma startup e ele estava um dia ele conversando comigo. Ele falou: Dani, o maior problema hoje que eu tenho de contratação e de manutenção do profissional realmente está relacionado à inteligência emocional. Tanto que ele procurou trabalhar essas questões dentro da empresa. Por exemplo, ele falou para mim que o ápice da problemática foi na última eleição de presidente, onde teve aquela polaridade, né, Bolsonaro, pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, PT, aquela problemática toda, e as pessoas levavam isso para dentro do âmbito profissional, chegando até a algumas ações extremistas que levavam essas pessoas a serem desligadas. Então, essa é a importância sobre essa questão da inteligência emocional. E a gente vive numa sociedade que ainda é muito cartesiana, né? Assim, certo, errado, racionalidade predominante. Então, de novo, a importância da gente trazer essas questões todas para o nível da consciência e refletir sobre elas, né? Já que as emoções fazem parte da gente. Isso, e aí a gente entra no próximo ponto, porque a gente sempre pensa em coisas que são coisas opostas, né? Razão e emoção, QI e QE. E aí, realmente são coisas opostas ou são coisas que se complementam? Eu entendo que nós, enquanto pessoas que somos, né, nós, enquanto indivíduos, a gente não consegue pensar essas duas coisas de forma excludente. Né? Por que a gente não consegue pensar? Porque elas se manifestam na prática em uma coisa só. Né? Então, quando eu sou demandado de fazer alguma atividade, se eu me interesso por aquela atividade, se aquela atividade é importante para mim, eu vou entregá-la possivelmente com mais qualidade. Então percebe que as minhas emoções e os meus sentimentos relacionados àquela atividade vão estar presentes na minha entrega. Então não dá para a gente pensar essas duas coisas de forma excludente. Então, eu costumo brincar, dizer que essa distinção entre razão e emoção ela é falsa, né? Porque são duas coisas que estão andando de fato em sintonia. A gente não consegue separar no dia a dia o que é emoção e o que é razão. Mas o que eu sempre digo para as pessoas quando a gente conversa sobre isso é da importância de que nós façamos um esforço para olhar a nossa situação e a nossa realidade como um observador externo, sabe, Dani? Eu olhar de cima o que está acontecendo. Porque quando você está dentro de uma situação e as emoções se misturam com o que de fato está acontecendo, percepção se confunde com fatos e por aí vai, é difícil você observar até que ponto as suas emoções estão interferindo de forma positiva ou negativa em alguma coisa. Quando você faz esse esforço para se olhar de fora, e de fato é um esforço, porque você está dentro da situação, mas quando você faz esse esforço para olhar a situação de fora, você consegue vê-la como um espectador, né, como um observador, e consegue racionalizar um pouco mais sobre ela. Né, ou pensar sobre ela como de forma mais objetiva, menos subjetiva, né, com menos desenvolvimento. Então, eu acho que isso é importante, né, que a gente faça esse esforço consciente e frequente de enxergar a nossa vida e as nossas relações com os outros sempre como um observador, né, sempre como alguém de fora que está ali olhando a situação acontecendo. Quando está dentro da situação, realmente é mais difícil.
Então, isso eu acho um ponto importante. Acho que outro ponto importante para a gente falar nesse momento é que aquela ideia de QI, de quociente de inteligência, que até a década de 90 ou 2000 sempre foi muito atribuída ao quão inteligente você é, né? Essa é uma ideia já relativamente ultrapassada. Por que eu estou falando isso? Que a gente ainda tem, ou ainda ouve, as pessoas brincando, falando, o seu QI é alto, o seu QI é baixo, mas desde que Gardner, lá em 1983, lançou uma obra em que ele ia falar sobre as inteligências múltiplas, ele apresentou lá 8 tipos de inteligência, a gente não vai detalhar aqui, mas a gente sabe que algumas pessoas são mais inteligentes, usando esse conceito de inteligência, mas o Gardner vai dizer que tem mais aptidão para as áreas de exatas, outras têm mais aptidão para as áreas das artes. Então, as inteligências, elas são diferentes. Múltiplas, não dá pra você, exatamente, não dá para você considerar tudo num campo só. A Adri colocou aqui no chat, Gustavo, que algumas pessoas elas não conseguem reconhecer as suas emoções. E tem uma outra participante que colocou que às vezes as pessoas gerenciam empresas e tal, mas não conseguem gerenciar suas próprias emoções. Afinal, as emoções, elas são conscientes ou são inconscientes? Essa pergunta é boa, Dani. Eu penso que toda emoção, ela se manifesta de forma inconsciente, né? De novo, se você está numa interação com uma pessoa que você não conhece, via de regra as suas emoções, os seus sentimentos se manifestam de modo que você não toma consciência. E aí eu volto para a questão que a gente estava dizendo. Aí é necessário um esforço para você trazer essas emoções do inconsciente para o consciente, né? É claro que assim, algumas pessoas elas vão conseguir realizar esse esforço por si mesmas. Então eu participo de uma determinada situação onde há algumas emoções ali subjacentes à situação, que no momento elas são inconscientes, eu não consigo trazer para a razão, mas num segundo momento, a partir de um esforço pessoal, eu consigo trazer essas emoções para a razão. Então algumas pessoas elas vão conseguir fazer isso por si mesmas. Outras pessoas não vão conseguir. E é o momento em que a gente diz que a pessoa precisa de fato de um acompanhamento profissional. Então, eu sempre parto dessa perspectiva de que a emoção surge na inconsciência e, a partir de um esforço do indivíduo, ela vai para a consciência. E assim como as múltiplas inteligências, né, a inteligência emocional, o Goleman ele fala que está pautado em alguns pilares, né, Gustavo? É extremamente importante conhecer quais são esses pilares, até porque todos nós vamos ter que trabalhar com esses pilares. E dentro deles, teremos alguns que a gente tem algum ponto forte ou ponto fraco e que é importante reconhecê-los, né, para poder nos aprimorarmos. Então, vamos falar um pouquinho quais seriam esses pilares? Vamos lá. O Daniel Goleman, na verdade, ele era um jornalista, né? Ele era um jornalista que cobria o campo científico, as ciências do comportamento, esse tipo de coisa. E aí a pesquisa dele acabou se tornando referência na área de inteligência emocional, né? Porque ele vai dizer, exatamente o que você falou, dos 5 pilares da inteligência, e são pilares que a gente vai observar que eles são subsequentes. Então eu tenho o segundo sempre vem a partir do primeiro, o terceiro sempre vem a partir do segundo, e por aí vai. Então o primeiro pilar que ele vai trazer para a gente, ele vai dizer que a gente precisa conhecer as nossas emoções. Esse é o primeiro pilar, conhecer as próprias emoções. O segundo vai ser controlar as emoções. O terceiro é a automotivação, que vem seguida pela empatia, até o relacionamento interpessoal. Então, esses são os 5 pilares que, segundo Goleman, fazem de um indivíduo, atribuem ao indivíduo que a gente está chamando aqui de inteligência emocional. E é extremamente importante, pessoal, que a gente tenha um equilíbrio nesses 5 pilares. Um pilar é como se fosse um suporte, né, da gente. Então, uma cadeira, mas com cinco pés, né? Se qualquer pé desse ficar descompensado, é como se a gente estivesse meio que desequilibrado emocionalmente, né? Então, vamos falar um pouquinho agora do primeiro pilar, que, como eu disse, não existe um mais importante que o outro, mas eu acho que é o primeiro, como o Gustavo bem colocou, porque é um processo de que vem o primeiro, o segundo, que é
o autoconhecimento, né, Gustavo? Então, acho que a Uhum. primeira coisa é a gente se conhecer. Eu sempre falo, hoje de manhã até eu estava numa reunião com a minha equipe, com parte da minha equipe, e eu estava falando um pouquinho, adiantando sobre o assunto, e falei, o autoconhecimento, acho que ele é uma questão meio delicada, que é de você meio que olhar o seu lado negro também. Entender que a Daniele, ela não é só boazinha, perfeitinha. Eu tenho meus demônios, né, se assim dizer, e eu tenho que conhecer, porque a gente só consegue dominar aquilo que a gente conhece. Então a gente tem que saber, é extremamente importante nos conhecer, saber quais são meus pontos fracos, onde eu tenho que melhorar. Então o autoconhecimento, eu acho que é uma coisa que mais difícil de lidar dentro dos cinco pilares, é um dos mais difíceis, porque não é fácil você se deparar com esse seu lado negro, mas é extremamente importante você conhecer. Fala um pouquinho mais sobre essa questão, Gustavo, de autoconhecimento. Vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que a Marcela Arantes, ao longo aí do chat, né, ela colocou assim uma mensagem assim, Dani, olha, isso acontece muito comigo, eu consigo lidar com os meus subordinados muito bem, mas quando o assunto é diretamente na minha vida pessoal, eu não consigo lidar tão bem. É difícil mesmo, né? Porque quando a gente fala de emoções, a gente está falando de algo que é muito subjetivo, que atravessa a gente de uma forma diferente. Assim, lidar com subordinados, você pode estar lidando com eles de maneira muito objetiva. Você tem uma atividade, eu aguardo a entrega. Tem outra atividade, eu aguardo outra entrega. Mas quando a gente vai lidar com aspectos emocionais é mais complicado mesmo. Vamos ver se a gente vai ajudá-la até o fim, falando a partir de agora sobre os 5 pilares. E aí o primeiro pilar que você me perguntou agora, que era sobre conhecer as próprias emoções, o que acontece? De novo, a gente não está numa sociedade que valoriza os aspectos emocionais. Isso é importante a gente ter em mente, né? A gente está numa sociedade que preza pela racionalidade. E aí, muitas vezes, o que acontece é que a gente não consegue sequer nomear as emoções que a gente está sentindo. Quer ver um exemplo que é muito claro, Dani? Quando a pessoa se sente frustrada, por exemplo. A pessoa tem aquela sensação de frustração, que deveria ter entregue uma atividade, um trabalho de determinada forma, e não conseguiu atingir esse objetivo. O que está subjacente a essa frustração? É importante a gente nos fazer esse tipo de questionamento. Isso é o medo de fracassar? É o receio do meu gestor, que via de regra pode ser mais agressivo ou mais intolerante a esse tipo de erro? Então, acho que quando a gente está falando de conhecer as emoções, é preciso que a gente aprenda a nomear as nossas emoções. O que de fato eu estou sentindo? O que de fato está subjacente daquilo que eu estou me expressando? Então, quando eu digo que eu estou frustrado, o que está por baixo? Quando eu digo que eu estou triste, o que está subjacente a essa tristeza? É importante que a gente, de fato, consiga nomear o que a gente está sentindo. E aí, óbvio, de novo, não é simples de se fazer, mas o próprio Daniel Goleman, ele dava uma sugestão que eu acho interessante, que ele dizia assim, se você está passando por esse tipo de momento, no qual você tem dificuldade de dizer como você está sentindo ou de numerar as suas emoções, a sugestão que ele dava era que ao fim do dia a gente anote as emoções que a gente teve, como a gente conseguir identificá-las. Claro que no primeiro momento a gente não vai conseguir identificá-las exatamente como elas são, mas como a gente consegue perceber as emoções que a gente teve e como que a gente lidou com esse tipo de emoção ao longo do dia. Então, esse tipo de exercício todos os dias, anotar quais foram as emoções que eu senti, como eu lidei com elas, também vai ajudar isso a vir para o âmbito da consciência e que a gente, de fato, consiga começar a nomear e conhecer melhor as nossas próprias emoções. É porque é um inconsciente que a gente tem que tornar meio que consciente, né, Exato. Gustavo? Porque as coisas acontecem ao longo do dia, inconscientemente a gente é bombardeado com essas emoções e se deixar vai passar desapercebido e a gente não vai saber nem o que levou a acontecer aquela emoção. Por exemplo... É o que o Kassivitz está dizendo aqui, Dani, olha, pior é quando não se sabe o que está sentindo, só sabe que não está bem. É isso que a gente está falando. Como sim, você gente. nomeia isso, né? Alguém falou ali que era um tema bem complexo. E a Eliette está falando que autoconhecimento é um processo bem doloroso, mas é transformador. Concordo com ela. É transformador mesmo. Mas essa questão, eu lembro que uma vez estudando a questão de âncoras, né? Então, por exemplo, eu sempre falo, a gente pode ter, às vezes, uma música, ou um cheiro, um perfume, algo que nos marcou em determinado momento,
E, por exemplo, ao escutar aquela música, por exemplo, escutei uma música num período que eu estava muito triste de um término de um relacionamento. Inconscientemente, aquela música ficou no meu subconsciente e toda vez que eu escutar aquela música, eu vou ter um pouco daquela sensação de tristeza. Então, isso é âncora. Então, até eu começar a entender que a minha tristeza está relacionada àquela música e que ela estava relacionada ao momento de vida, meu de vida, isso é autoconhecimento. Se até eu entender aquilo, é todo um processo, porque até lá eu vou ficar triste toda vez que eu ouvir aquela música, ou vou ficar feliz toda vez que sentir aquele cheiro que me recorda alguma pessoa querida, uma avó, um avô. Então, o autoconhecimento, ele lida com todas essas questões que realmente, como alguém colocou aqui, são bem complexas, não são simples. Como o Gustavo colocou, existem dicas e formas de você tentar trabalhar isso e que é extremamente importante. Então, Gu, vamos falar um pouquinho agora como é que a gente pode controlar as emoções. Se num primeiro momento a gente estava falando sobre a importância de conhecer e nomear as nossas emoções, num segundo momento é importante que a gente consiga trabalhar essas emoções, né? De novo, eu já falei uma vez, mas eu vou repetir porque é importante, sempre tentar se olhar como observador, para tentar entender que emoções que estão circulando ali. E aí no momento em que você vai trabalhar essas emoções, de novo, você vai precisar entender quais foram as emoções mais frequentes que você sente, né, agora já nomeadas, a partir daquele primeiro pilar de conhecer as suas emoções, como você reagiu a elas e como você gostaria de ter reagido a elas. Então esse é o primeiro ponto para você conseguir trabalhar as suas emoções. Traz ela para a consciência, entende o que você fez e o que você gostaria de ter feito, o que você entende no âmbito da consciência que teria sido mais adequado naquele momento. E aí, Dani, quando a gente está falando de trabalhar as nossas emoções, um aspecto que eu acho que é muito importante é a gente entender uma diferença grande que existe entre autopercepção e heteropercepção. Então, uma coisa é como eu me percebo, a autopercepção, como eu percebo as minhas emoções e as respostas que eu dou a essas emoções. Outra coisa é a heteropercepção, que é como é que o outro vai perceber que eu evidencio, que eu mostro essas emoções e como eu reajo a essas emoções. E é importante a gente saber que assim, o que o outro enxerga não é necessariamente o que eu enxergo, né? E aí tem um ponto que vivemos em sociedade, então a gente precisa também, é evidente que eu preciso considerar aquilo que eu sinto e como eu respondo, mas eu também preciso considerar como o outro percebe as minhas emoções e como o outro percebe que eu respondo a essas emoções, né? Então esse é o momento de trabalhar as emoções, o momento que você traz essas emoções para a consciência e começa a entender o que você fez, como você age, como o outro percebe que você age, como você responde, como o outro percebe que você responde. É o momento que você vai, sabe, depurar o que está acontecendo com você. E existem também exercícios para isso, né, Gu? Você pode, você mesmo, elencar o que você entende, como você quais são seus pontos fortes e tudo mais, e tentar pegar um amigo, aquele amigo que não é tão parcial, porque você tem que pegar aquele amigo sincero, né? Porque o tem honesto, aquele amigo, né? o honesto, não vale aquele amigo que vai puxar teu saco, né? Então, aquela pessoa que sabe que pode te falar a verdade, que você pode olhar aquele olho no olho e sabe que ela vai te contar a verdade, e pede para ela te retratar também como ela te vê. Eu acho que isso é muito importante, porque com o autoconhecimento você quebra questões que estão relacionadas. Eu sempre falo que a gente tem um pouquinho de síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, vou viver assim. E a gente tem que quebrar um pouco isso, porque não há nada, não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar. E com a gente é a mesma coisa. Então a gente tem que estar sempre nessa busca de aprimoramento como seres humanos, como pessoas, em todos os aspectos da nossa vida. E acho que o conhecimento, a inteligência emocional, ela trabalha muito essas questões. Vamos falar... Rapidinho, a Cássia estava falando sobre como é que estão as emoções dela no tempo de pandemia. Eu acho, Cássio, que está todo mundo muito tocado, né, muito mexido com o que está acontecendo, a gente não recebe notícias muito positivas. E aí, falar de inteligência emocional nesses tempos tem sua razão, né? A gente
quando a gente pensa nesse tema específico para trazer aqui para vocês, é justamente, um dos motivos é justamente esse momento atual que todo mundo está passando, né, de ansiedade, de desconforto. Então, só para dizer que a gente entende, a gente está junto com você nessa. Vai, A Laís, ela colocou uma coisa aqui que é muito importante quando a gente fala de emoção, que ela botou assim, também precisamos começar a perceber o que é mais importante. Não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Que aí é o que o Gustavo tem falado, de tentar olhar de fora. Porque não é aquilo, como a Laís colocou, não é aquilo que acontece, é a forma como eu encaro aquilo que acontece. E a questão de inteligência emocional é realmente isso, é você conseguir mudar a sua forma de encarar. Por exemplo, eu recebo uma mensagem de um aluno toda em caps look. Qual vai ser a minha primeira reação? Achar que aquela pessoa, ou de um professor, ou de qualquer pessoa, recebo tudo em caps look. Ela tá meio que me xingando, tá me ofendendo. Não, gente, o botão da pessoa podia estar com defeito. Às vezes ela escreveu aquilo, ela nem sabia que na etiqueta aquilo é interpretado como xingamento. E assim várias outras coisas. A gente, no dia a dia, a gente faz algumas interpretações que encaram aquela questão de uma forma e que a gente tem que aprender a rever e mudar. E com isso a gente começa a lidar melhor com essas questões. Vamos falar um pouquinho sobre automotivação, que também é um ponto bem importante, Igor. Uhum. O que acontece? A gente estava falando sobre identificar as suas emoções, depois a gente estava falando sobre como trabalhar as suas emoções. Aí a gente chega num aspecto que é importante, que é o quanto eu, enquanto indivíduo, estou motivado para, de fato, trabalhar as minhas emoções, né? E aí é que vai entrar a questão da automotivação. É essa motivação que vai fazer com que eu consiga investir para o meu crescimento, né? E para o meu desenvolvimento, não só profissional, mas o meu desenvolvimento enquanto ser humano. Esse esforço, ele só é conseguido através da automotivação. Por isso que a automotivação está dentro de um desses 5 pilares. Vale lembrar que assim, esse esforço ele não é espontâneo, né, Dani? Assim, eu não vou chegar em casa já automotivado, não é isso. Esse esforço é de fato um esforço. Precisa ter uma consciência da necessidade desse esforço. Então, a automotivação é o que vai levar você do patamar A, que é o que você identificou quando a gente estava falando sobre conhecer as suas emoções e trabalhá-las, até o patamar B, que é onde você de fato quer chegar. O que impulsiona de um lado para o outro é justamente a automotivação, que é o que a gente está falando agora. E aí, o que eu acho importante lembrar é que quando o Goleman usa esse nome, automotivação, é que a gente também precisa saber que a motivação é algo intrínseco. Então, toda motivação é auto. Assim, no final das contas, toda motivação é auto. Aqueles eventos e movimentos de motivação que a gente participa, eventualmente, aquilo, a influência dele nas nossas vidas é de um período curtinho. Assim. A gente vai para um evento desses que se diz motivacional, fica um pouco eufórico, né? Eu não digo nem que você ficou motivado, mas que você fique eufórico por um período de tempo curto que se esvai, que se acaba. Então toda motivação ela é intrínseca, ela sempre surge de você, né? É sempre alguma coisa que vem de dentro para fora e não o caminho contrário, de fora para dentro. Então isso é automotivação, esse esforço que te leva de um lugar para o outro. E que é extremamente importante, né, Gu? Porque às vezes você reconhece, sabe o que você tem que trabalhar, mas você não executa. Então, isso é como você disse, você está lá no ponto A, mas não consegue chegar ao ponto B. Então, a automotivação ela é extremamente importante. Não adianta a gente chegar, se conhecer, se entender, mas também não faz nada para sair do lugar, para mudar aquele estado. E tem uma questão, Gu, que é muito importante e que principalmente eu vejo ultimamente está muito em ênfase, né? E que é a questão da empatia, né? Que também é se colocar no lugar do outro, né? Só que teve alguém aqui que colocou no chat que eu achei bem interessante, que ela trabalha em equipe e ela se sente numa situação meio delicada, às vezes
se envolver com essa equipe e não achar que ela está tentando ser empática, mas das pessoas interpretarem ela de uma outra forma, por exemplo, como fofoqueira, está querendo saber da vida dos outros. Então, é bem tênue, né, essa questão. Como é que a gente lida com a empatia para não ser interpretado, por exemplo, como um fuxiqueiro da vida dos outros, e sim uma pessoa empática? Eu acho que empatia, em primeiro lugar, a gente às vezes ouve esse conceito, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu, Dani, particularmente, acho esse um conceito equivocado do que é empatia, porque ninguém se coloca no lugar do outro de fato, né? A gente não teve as mesmas experiências, as mesmas vivências, as mesmas dores que o outro teve. Então, eu entendo empatia como um esforço para que eu consiga entender o ponto de vista do outro, né? Então, por que o outro... E entender esse ponto de vista sem julgamento, sem preconceito, de forma sensível, de forma aberta. Isso, para mim, é empatia. Então, é tentar entender por que o outro reage de uma forma diferente da minha. É claro, nós temos, de novo, experiências e vivências diferentes que fazem com que as nossas reações sejam diferentes. Mas a gente precisa se esforçar para entender por que as atitudes do outro, né, são diferentes das que eu tomaria. É muito comum que a gente, no dia a dia, né, encontre situações desse tipo, que a gente fala, o fulaninho de tal tomou uma atitude, poxa, no lugar dele eu teria feito outra coisa completamente diferente. É evidente, né? Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com construções de mundo diferentes, com formações culturais diferentes. Somos pessoas diferentes. Mas a gente precisa se esforçar para entender por que o outro age de determinada forma, de determinada maneira assim tão diferente da minha. Então isso que é empatia, que está aí no quarto pilar que o Daniel Goleman vai apontar, porque no final das contas, a gente vai ver que o último pilar vai falar sobre isso, mas eu vou deixar para daqui a pouco, a gente vai ver que no final das contas tudo é relação, né? De novo, somos seres sociais que vivemos em constante relação. A gente é um pedacinho de uma parte maior. Então a empatia, ela vai contribuir para que essas relações sejam mais produtivas, mais satisfatórias, mais adequadas, né? Mais respeitosas. Então essa é a ideia que eu faço aqui de empatia. Então, empatia na verdade, é conhecer o outro, né, Gustavo? Primeiro vem o autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, e na empatia, conhecer o outro. Exatamente. Bem colocado pelo Gustavo, que não é se colocar no lugar dos outros, até porque você não tem como ser aquela pessoa, e sim saber lidar com a diversidade, saber entender que existem pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, e saber conviver com isso. Alguém colocou aqui no chat também que está difícil nessa quarentena. A empatia é uma questão que está sendo bem difícil. O quanto que falta empatia nas pessoas, né? Isso é extremamente importante na vida em sociedade, mas nesse momento que a gente está vivendo agora, realmente é mais do que nunca importante, né? Porque a gente tem que sim pensar hoje, por exemplo, as medidas que estão sendo tomadas de utilização de máscara, de álcool gel e tudo mais, não é só pensando na gente, é pensando no outro, né, também. Então, é extremamente importante isso que foi colocado. E para complementar a questão da empatia, a empatia é conhecer o outro. E aí vem a outra questão que complementa a empatia, que é o que o Gustavo vai falar agora, que eu acho que é extremamente importante, que é o que você se relacionar com o outro, né? Se relacionar com essa diversidade, com esse outro seres que são diferentes de você. Porque você se relacionar com pessoas parecidas com você, que tenham as mesmas ideias, desejos, que está na mesma sintonia, é muito fácil. Agora, se relacionar com a diversidade, com pessoas com conceitos e ideias totalmente opostos aos seus, de formação diferente, isso é bem complexo e é extremamente importante. Então, vamos falar sobre esse ponto agora, Gu? Vamos lá. Primeira coisa que é importante para falar de relacionamento interpessoal é que, assim, somos seres humanos e, como tal, somos seres relacionais.
Por que eu falo isso? Que a gente ouve muito alunos e profissionais dizendo, e a gente entende por quê, dizendo algumas coisas do tipo, eu não gosto de fazer trabalho em grupo, ou profissional que diz, eu não gosto de participar de projeto, porque projeto eu crio uma dependência antes e uma dependência depois. A gente sabe de todos esses imbróglios que acontecem nesse tipo de atividade, mas, de novo, somos seres sociais e a gente precisa aprender a se relacionar, né? Percebe que a gente veio falando sobre os 5 pilares numa sequência. Então, primeiro a gente falou sobre conhecer as próprias emoções, depois como é que eu trabalho as emoções que eu já conheci, depois como é que eu me automotivo para partir de um lugar, de um ponto A para um ponto B, de um lugar de saída para um destino, que é o que eu almejo. Depois a gente falou sobre empatia, né? Entender o outro, e a gente chega em relacionamento interpessoal. Então, tudo isso que a gente está falando de inteligência emocional sempre culmina, né? Sempre vai chegar no outro. Como é que eu construo relacionamentos com o outro que sejam respeitosos, amistosos, produtivos, relevantes, né? Então, esse de tudo que a gente está falando aqui sobre inteligência emocional, o que é mais importante que a gente saia daqui refletindo é sobre como é que está a minha relação com as pessoas que me cercam. E aí joga isso para cima, assim, como é que com as pessoas que me cercam em casa, no trabalho, nos meus relacionamentos de amizade, no meu relacionamento afetivo, como é que eu estou construindo as relações com essas outras pessoas. Esse é o ponto importante de reflexão para a gente quando se pensa em inteligência emocional. O quinto pilar, que a Bruna está perguntando, é relacionamento interpessoal. Deixa eu só falar, porque a Bruna colocou que se perdeu. Só fazer um resumo super rápido, Dani. A gente está falando, Bruna, sobre os 5 pilares da inteligência emocional que são apontados pelo Daniel Goleman, na obra dele que se chama Inteligência Emocional. E aí, lembrar rapidinho aqui que a gente já falou sobre isso. O primeiro é conhecer as emoções. O segundo, trabalhar as emoções. O terceiro, automotivação. O quarto, empatia. E o quinto, que é onde a gente está, é relacionamento interpessoal. Foi? Eu acho que foi. Pessoal, a gente está passando de uma forma assim, bem rapidinha sobre esses pilares, sobre todas essas questões. Porque, como desde o início a gente está falando, é um tema bem complexo, bem amplo, né? E que requer aí um aprofundamento, um estudo. Alguém já até está falando aí, pesquisando como é que faz uma pós-graduação para se especializar na área. Isso. É uma área assim, realmente... As pós que são relacionadas à gestão de RH, da parte estratégica de RH, não da parte transacional, acho que são mais voltadas para desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção, todas elas vão abordar esse tema, Dani. Então, pode pesquisar as pós de gestão de RH, mas mais voltado para a parte estratégica, não a transacional. Vocês vão encontrar bastante coisa e bastante coisa interessante. Aqui na Unigran Rio mesmo, procura lá na nossa página de pós que vocês vão encontrar bastante tema interessante para vocês, quem se interessar. E é, gente, extremamente importante. Então, o Gustavo passou agora pelos 5 pilares. É extremamente importante você conhecer esses 5 pilares, trabalhar esses 5 pilares. Pelo que foi colocado aqui na live, do que eu estou acompanhando, a maioria das pessoas aqui, pelo que colocou, o maior problema é o autoconhecimento e o lidar com as suas emoções. Porque todo mundo aqui está meio que entendendo como se consegue lidar muito bem com o outro, mas quando se trata de você mesmo, já não é tão simples, já é mais complexo, já não consegue lidar muito bem. Então é isso, é se conhecer bem para saber lidar com esses aspectos. E aí quando a gente fala de emoção, é porque todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, conta até 10, conta até 1000. E é justamente por isso, se algo acontece, por exemplo, e você fica com muita raiva, ou fica para você não agir naquele impulso, mais uma vez, baseado só na emoção, sem entender todo o contexto daquilo que está acontecendo, é por isso que falam, contem até 10, ou contem até 1000, dependendo da força sabe, Dani, da emoção. Que o conte até 10, o conte até 1000, está muito relacionado às práticas meditativas orientais, né? Que é quando o pessoal para, respira profundamente, conta a respiração. Então isso a gente fala e parece brincadeira, mas não é.
Isso, de fato, ajuda bastante a gente a reagir num momento de estresse elevado ou de muita ansiedade. Até porque a meditação, ela ajuda, né, nessa questão do autoconhecimento. Porque naquele Uhum. momento ali você se desliga, é você e você mesmo, né? Então, nesse processo do conte até 10 aí, brincando, você começa a racionalizar mais e tentar entender melhor o contexto. E você dominando esses 5 pilares, se conhecendo, sabendo controlar as suas emoções, conhecendo o outro, sabendo se relacionar com o outro, tendo a questão também da automotivação, você vai ter muitas vantagens na sua vida. Então, vamos falar um pouquinho, Gustavo, sobre o que as pessoas podem alcançar com esse domínio melhor da inteligência emocional? Eu acho que assim, o ato só a intenção já vai trazer uma série de pontos positivos, tá? Porque é evidente que a gente está falando desde o início que é um tema muito complexo, e você não vai mudar a sua chave de inteligência emocional do dia para a noite. É um trabalho que você vai fazendo aí ao longo de um determinado período. Mas o que as pesquisas vêm apontando é que, primeiro, você consegue diminuir estresse e ansiedade. Né? A gente lembra que a gente vive numa sociedade de estresse, né? A gente é bombardeado de atividades, informações o tempo inteiro. Então a inteligência emocional, num primeiro ponto, ela vai ajudar você a equilibrar ou diminuir a parte de estresse e ansiedade. Mas são muitas vantagens, Dani. Vai diminuir os conflitos que você tem nos relacionamentos, vai te tornar uma pessoa mais empática, né? Uma pessoa que compreende melhor o outro, vai te ajudar a ter mais equilíbrio emocional. O que mais que você me lembra aí, Dani? Que acho que é um bocado de coisa. Até na questão pensando agora até no aspecto de gestão, que eu sei que tem muita gente aqui que são gestores também, até no processo decisório, gente, é muito importante você ter essa inteligência emocional, que é você se desprender e tentar olhar de outra forma, sem sabendo interpretar o que está acontecendo. Por exemplo, eu estava até estudando essa questão de processo decisório pela parte psicológica no MBA que eu faço agora. E aí, por exemplo, o banco ele cede um empréstimo para uma pessoa. E aí a pessoa não sabe lidar muito bem com aquele empréstimo, não consegue pagar aquela dívida, e aí ela pede um novo empréstimo. Qual é a prática bancária hoje? Quando essa pessoa pede esse segundo empréstimo, normalmente quem atende essa pessoa não é o mesmo que cedeu o primeiro empréstimo. Por quê? Se analisou que a pessoa que cedeu o primeiro empréstimo, ela já está com tendência a olhar de uma outra forma e não daquela forma de fora, porque ela já teve aquele relacionamento com aquela pessoa anteriormente. Então, esse conhecimento da inteligência emocional, ela muda até o seu processo decisório. Então, além de você conhecer o outro, além de diminuir o seu estresse também. Dá mais clareza nos nossos objetivos, né? Ajuda você a gerir melhor o tempo, aumenta o seu comprometimento. São inúmeras as vantagens, né? Não, viver numa pandemia sem inteligência emocional não dá, gente. É difícil. É o mínimo que a gente tem que ter agora, é a inteligência emocional. E aí, acho que a gente já está chegando no finalzinho aqui, A Cíntia me disse que a gente tem mais 5 minutos. Quando falo de inteligência emocional, eu tenho uma frase que é de São Francisco, que me lembra muito tudo isso que a gente está falando agora, que eu acho que é importantíssimo, principalmente para a gente avaliar o que é o que a Laís colocou, de ver o problema de uma forma diferente. E também, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que entender qual é a luta que vale a pena ser lutada. Qual é a batalha que vale a pena se batalhar. E aí tem uma frase de São Francisco, que eu gosto muito, que é tipo uma oração que fala: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso, para mim, é muita inteligência emocional, que é você saber aquilo que vale a pena você
mudar e você tem que ir lá lutar. E aquilo que não dá, então você tem que reconhecer, não dá, e isso faz parte da vida, gente. Porque, como dizem, não vale a pena ficar dando murro em ponta de faca. Então a gente tem que ter essa inteligência emocional mesmo para lidar com sabedoria com todas as coisas que acontecem no âmbito pessoal, profissional, familiar, enfim, porque tudo está envolto nessas questões emocionais. E aí, Gu, e o que você tem de dica aí para dar para a gente finalizar a nossa conversa? Vou deixar com o pessoal, também vou voltar no que a Laís falou. Eu vi que você retomou um pouco da fala dela, e eu também vou voltar na fala dela, para a gente pensar que a grande parte dos nossos sentimentos estão mais relacionados à nossa interpretação do problema do que ao problema em si. Então, o que eu deixo de recado é assim, para a gente se atentar sobre como nós estamos interpretando os dados da vida, né, os fatos da vida, e o quanto essa interpretação pode ser equivocada, né? Ou não, mas às vezes pode ser equivocada. Então, eu deixo isso aí como reflexão para o pessoal, assim, observem melhor como é que vocês estão interpretando os fatos que estão acontecendo aí ao redor de vocês. Gente, muito obrigada, Gustavo. Acho que todo mundo aqui está elogiando, gostou. E, gente, espero que tenha sido um início para vocês, para despertar essa questão de autoconhecimento, de empatia, de trabalhar um pouco desses 5 pilares aí, todo mundo começar a trabalhar. Eu acho que é super positivo. Como a gente colocou aqui, existem várias técnicas para se trabalhar. Queria agradecer aí a presença de todos que ficaram aqui nos acompanhando. Muito obrigada, pessoal. Gu, tenho ainda um tempinho aí, pelo visto. Porque normalmente não, a gente A gente é cortado, né? A mesma coisa que você, só para agradecer o pessoal. Acho que o pessoal nas lives é sempre muito participativo, mas nessa eles foram especialmente participativos, né? A gente recebeu muitos comentários, aí ajuda para construir esse nosso bate-papo. Então, agradecer o pessoal que participou, que está mandando mensagem aí pra gente. A gente tem uma fã sua aí, Ingo. Quem é? A Cassi falou assim, só acho que deveria ter outra live com o Gustavo. A gente tem mais uma, né? Se eu não me engano, dia 14, não sei o dia exato, mas vai ser divulgada aí no Instagram do NEAD. Só acompanhe o Instagram do NEAD que vocês vão saber quais são os temas, quem são os palestrantes, tá? Então, só agradecer a todo mundo que ajudou a gente a construir esse bate-papo, que foi bem bacana, né? Incrementou bastante, trouxe pra gente exemplos reais. Então, obrigado a todo mundo que participou. Gente, muito obrigada. Foi muito bom. E até a próxima. Lembra do print, Dani. Pode deixar, Cíntia, tô lembrando. E acompanhem todas as lives do NEAD, a gente tem que ser toda quarta-feira, né, nesse horário. E não deixam de preencher o formulário que está na bio. Alguém perguntou aqui o que era bio. A bio é a página inicial do Instagram do NEAD. Então, não deixem de preencher, porque está valendo hora complementar. Todo aluno aqui adora hora complementar, né? Então, precisa, né? Todo mundo precisa. São 2 horas complementares. Então, muito obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, pessoal.